Uma porta grande e oportuna. Porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9. 12 de novembro. Logo após o colapso da União Soviética, por meio de uma série de eventos muito marcantes, encontrei-me sentado no escritório central da estação de televisão nacional de um grande país que havia sido parte da antiga República Soviética. Na mesa diante de mim estava um contrato que me dava o privilégio de transmitir o Evangelho a toda aquela nação todos os dias no horário nobre da televisão. Durante o desenrolar da conversa com aqueles líderes da televisão nacional, descobri tratar-se da primeira vez em que aquela porta de oportunidade havia sido aberta a alguém desde a queda do comunismo na União Soviética. Sentado, olhando para o contrato à minha frente sobre a mesa, pensei nas palavras de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Assim como Paulo esteve uma vez diante de uma porta grande e oportuna, naquele momento eu também estava diante de uma grande porta de oportunidade que Deus estava confiando em nossas mãos. Falemos, porém, um pouco sobre a situação de Paulo. Onde ele estava quando aquela porta grande e oportuna se abriu para ele? Após Paulo haver esperado muitos anos para que a cidade extremamente pagã de Éfeso se escancarasse à pregação do Evangelho, a atmosfera desse lugar finalmente começava a mudar. A resistência anterior desmoronava e as orações de Paulo estavam, enfim, sendo respondidas à medida que a mensagem do Evangelho começava a conquistar a cidade. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 8, somos informados de que Paulo estava em Éfeso na época em que escreveu essa carta. Ele escreveu: Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. A realização de Paulo em Éfeso foi sem dúvida uma de suas maiores obras, se não a maior. Durante os 3 anos em que viveu e trabalhou em Éfeso, Paulo estabeleceu uma das maiores igrejas da história mundial. O avivamento que varreu a cidade foi tão grande que a igreja de Éfeso logo se tornou a maior e mais influente do primeiro século. Assim como senti em muitas ocasiões, Paulo estava bem consciente naquela época de que se abrira para ele uma porta que nunca fora aberta a outra pessoa da história humana. Perceba que ele escreveu: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. A palavra me provém da palavra grega moi, que significa unicamente para mim. Naquele momento, Paulo realizava os sonhos de um apóstolo. Uma cidade estava se lançando ao Evangelho. As trevas estavam sendo expulsas e a igreja estava sendo estabelecida. Paulo se referiu a essa oportunidade singular e sem precedentes como uma porta grande e oportuna. A palavra grande provém do grego mega, que sempre fala de algo enorme ou imenso. A palavra porta é tura, que significa porta, mas Paulo a usa aqui como uma metáfora para descrever uma oportunidade singular. Paulo disse que aquela enorme porta de oportunidade se abriu para ele. Essa palavra abriu provém do grego anoigo, que significa abrir. Entretanto, é preciso observar que o tempo verbal usado por Paulo não descreve uma porta que está começando a se abrir, e sim uma porta que já está escancarada. Aquela era a oportunidade de uma vida. As portas estavam escancaradas. Paulo tinha total acesso à cidade de Éfeso. Paulo chamou aquela oportunidade única não apenas de uma porta grande, mas também de uma porta oportuna. A palavra oportuna provém do grego energes, da qual se origina a palavra energia. Na forma usada no grego do Novo Testamento, porém, a palavra energes descreve algo vigoroso, eficaz, ativo ou poderoso. Paulo declarou que ao se abrir para ele e para o Evangelho, aquela porta criou uma liberação divina do poder de Deus que imediatamente começou a invadir a cidade de Éfeso.
Observe, porém, o que acompanha com mais frequência uma grande e oportuna porta de oportunidade. Paulo prosseguiu dizendo: uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. A palavra adversários provém da palavra antiqueimai, composta pelas palavras ante e queimai. Ante significa contra e queimai significa jazer, como algo largado no chão. Quando combinadas, essas duas palavras expressam a ideia de forças hostis que se opõem a alguém. Essas forças estão literalmente espalhadas por todo lado, contrapondo-se a um inimigo comum e apenas aguardando a oportunidade de atacar. Esses poderes sorrateiros e sinistros ficam à espreita para enganar, atacar ou arrancar a oportunidade de outra pessoa com o intuito de roubá-la para si mesmos. Sempre que nos encontramos diante de uma rara porta de oportunidade, pessoas com motivos impuros e ciúmes surgirão para ver como poderão roubar a vitória que tanto nos empenhamos para conseguir. Paulo estava muito consciente, como eu estive em muitas ocasiões em meu próprio ministério, da existência de pessoas enganosas, oponentes, que teriam amado removê-lo e roubar o lugar que Deus lhe dera em Éfeso. Ao longo dos anos em que Denise e eu trabalhamos nas linhas de frente do Evangelho, tivemos uma infinidade de experiências com pessoas sinistras que viam o nosso sucesso como uma oportunidade para elas. A oportunidade da televisão que mencionei anteriormente é apenas uma de nossas muitas portas grandes e oportunas pelas quais somos muito gratos. Porém, assim como o apóstolo Paulo, sempre que estivemos diante de uma porta grande e oportuna que se abriu para nós de maneira singular, o Espírito de Deus nos fez saber que nosso sucesso era invejado e cobiçado por outros que queriam roubá-lo para si mesmos. Por meio dessas experiências, Deus nos ensinou a ser cautelosos com aqueles que poderiam querer se aproveitar de nós. O ciúme e a cobiça de outras pessoas é uma infeliz realidade que frequentemente se manifesta quando Deus abre uma porta de oportunidade para você. É por isso que é tão imprescindível você aprender a discernir. As pessoas com motivos impuros têm facilidade de aparecer onde quer que alguém esteja sendo abençoado. Por isso, não se surpreenda se isso acontecer a você. Se você não for cuidadoso, esses indivíduos tentarão lhe roubar a vitória após você ter trabalhado arduamente para alcançá-lo. Por isso, se você descobrir que Deus colocou uma porta única de oportunidade diante de você, atravesse essa porta por fé, com a expectativa de que o poder de Deus será poderosamente liberado. Enquanto isso, porém, não se esqueça de ser sensível ao Espírito Santo. Ele vai avisá-lo se alguém tentar se esgueirar pelas suas costas para roubar o que Deus colocou em suas mãos. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, peço que tu coloques diante de mim uma grande e oportuna porta de oportunidade. Ajuda-me a reconhecer quando essa porta se abrir, porque desejo valorizar verdadeiramente o que tu estás fazendo em minha vida. Ao mesmo tempo, preciso que me ajudes a ter discernimento espiritual para poder diferenciar entre os meus verdadeiros amigos e os oportunistas que poderão vir se aproveitar de mim e roubar essa vitória de minha vida. Dá-me olhos de discernimento espiritual para me ajudar a ver quem está e quem não está comigo sempre que uma porta grande e oportuna me for especificamente aberta para os teus propósitos. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Houve algum momento de sua vida em que você percebeu que lhe estava sendo dada uma porta grande e oportuna de oportunidade que nunca havia sido dada a outra pessoa que você conhecia? Como isso o afetou quando percebeu que estava em meio a tal oportunidade ordenada por Deus? Você já foi prejudicado por oportunistas com motivos impuros que apareceram quando você se tornou bem-sucedido?
Você ouviu quando o Espírito Santo falou ao seu coração e tentou alertá-lo contra aqueles oportunistas? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.